Eu queria que você abrisse, eu vou continuar a pregação na semana passada, hoje eu termino, não vou dar uma acelerada para terminar, né? E o tema, quero que você abra em Lucas 18, versículos 6 a 8, como eu falei, hoje não vai ser projetado, né? Tem algumas Bíblias ali atrás, Pedro Paulo, se você quiser, ele distribui para você, tá? Se você precisar, não trouxe, não tem um celular, peça para ele. Então, Lucas 18, 6 a 8 diz assim: e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Eu quero que você olhe para mim um instantinho. Essa aqui é uma parábola conhecida, eu reduzi só para o final dela, tá? É a viúva que pede ao juiz, né? E aí o juiz, e aí você vê o final aqui, né? O juiz acaba cedendo. Então, ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aí eu quero te explicar. O texto diz que o juiz não queria fazer, mas ele fez. Na semana passada, uma das coisas que eu falei sobre esse texto é que o Espírito Santo muitas vezes obriga os nossos inimigos, porque nosso inimigo não é carne e sangue, Paulo fala em Efésios 6, mas obriga os nossos inimigos a fazer coisas por nós. Nós temos testemunhos disso, de pessoas que foram abençoadas por pessoas que não queriam nada com o Evangelho, que tinham raiva e fazem. A gente tem que acreditar que é assim que isso existe, tá? Então aqui eu creio, né, é uma figura do Espírito Santo. Ele foi obrigado a fazer, ele não faria normalmente, né? Mas a frase que eu estou chamando a atenção é a última, né? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. E aí o título, Esperando e Confiando, é por causa disso. Porque é difícil esperar e é difícil confiar. As duas coisas são muito difíceis. E quanto mais nós temos problemas ou vemos problemas, esses problemas nos influenciam, a gente fica depressivo, a gente não consegue agir, fica paralisado. Isso tudo foi falado na semana passada, depois ouça a pregação, né? Mas eu quero agora, eu vou continuar essa pregação e eu quero que você entenda, né? Esperar e confiar é algo difícil. E as coisas estão acontecendo ao nosso redor e nos deixam mal. Mas o problema é que o nosso foco de vida está errado. Porque o foco de vida está errado, é mais difícil ainda esperar e confiar. Esse é o problema. Nós estamos pondo a expectativa nas coisas erradas, né? Vamos chamar assim de prêmios errados. Aquilo que a gente quer, presentes errados, a gente está botando expectativa errada. E esse é um problema, tá? E Hebreus 10, 39 diz assim, eu vou esperar um pouquinho, que agora vocês têm que procurar na sua Bíblia, eu vou esperar um pouquinho. Hebreus 10, 39, olha para mim, Ian, não deu certo aquilo que eu falei, não? Está tentando, tá bom. A gente está tentando botar um computador reserva, tá? Hebreus 10, 39 diz assim, nós, porém, presta atenção, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Presta atenção que esse texto está falando de salvação. E a gente vai ler, essa aí é a NVI que eu estou lendo, né? Depois a gente vai ver na RA, Revista Atualizada, e é um pouquinho diferente, tá? É um pouquinho diferente. E aí vamos ver se você... vamos ver, as palavras diferentes mostram, denotam mais claramente isso que eu estou querendo mostrar aqui. Então, o que ele está falando assim? Ó, primeiro nós lemos um texto que diz assim, ó, haverá fé na terra? Aí eu falei para você precisa esperar e confiar. Agora eu estou lendo um texto que diz assim, nós não somos dos que retrocedem. Por quê? Porque crente não retrocede. Porque evangélico, eu vou usar os termos, cristão não retrocede. Evangélico não retrocede. Porque retroceder, entenda, a Bíblia toda é dicotômica, é sim e não, certo e errado, a gente vai ver mais adiante um pouquinho sobre isso. Mas toda ela
não tem o cinza. É preto ou branco. Não existe o cinza. Então, você tem que entender, nós não podemos retroceder, porque o retroceder é cair da salvação. É essa a questão aqui. Então, por isso, Paulo está dizendo, nós não somos, perdão, eu sempre falo Paulo, porque para mim quem escreveu Hebreus, apesar de muita gente dizer que não, para mim quem escreveu Hebreus foi Paulo, tá? Mas o escritor de Hebreus, né, ele diz, nós não somos dos que retrocedem, tá bom? Então, eu vou começar essa pregação, então, fazendo uma pergunta retórica. A quem conhece criança, mas principalmente aos pais, né? Quem tem um irmão pequeno, né? E aí a pergunta retórica, né? Você não precisa responder, né? O que os filhos ou as crianças não querem ouvir quando eles te pedem alguma coisa, ou querem fazer alguma coisa, eu quero ir na praia agora. O que eles não querem ouvir? É o não e o espere. Criança não tem noção de tempo. Não sei, você que não é pai ainda saiba, né? Depois você vai aprender isso, talvez em algum livro. A criança não tem muito a noção de tempo. Por isso, já estou dando uma dica para os jovens aí. Quando vocês forem pais, não adianta a criança fazer um troço, você castigar ela daqui a uma semana. Ela não consegue associar. A criança tem que... É tipo no susto. Às vezes eu nem batia, eu só assustava os meus filhos, né? Só assustava. Fazia alguma coisa errada, eu vou te bater. Pronto. É sério. Faz muito mais efeito. A criança tem que entender, porque ela não tem noção de tempo. Agora, olha a parte ruim. A parte ruim desse raciocínio. Os cristãos também não têm a paciência de esperar e nem receber um não. E hoje se vende uma ideia de, não, você pede, Deus tem que fazer. Caramba, gente, tem que fazer nada. Deus é soberano. Mas o crente hoje não quer ouvir não. Não quer ouvir espere. Muitas vezes as pessoas, né, já passaram algumas pessoas por essa igreja, tem alguns resistindo até hoje, né? Que chegam aqui, já fizeram parte de algum ministério, não sei o quê, aí chegam, não, eu não sei o quê, aí querem fazer, eu aprendi que a gente deve fazer com que aquela pessoa não só aprenda sobre nós, né, mas também mostre a sua fidelidade, não pelo que vai fazer, porque está errado, vender cargo. Tem um monte de igreja, você chega, vou te fazer diácono. Aí tem uma igreja, de um pastor da Nova Vida, que dizem que ele tem mais diácono do que membro, porque todo mundo lá é diácono. Porque o cara, presta atenção, ele pode estar inocente nisso, fazendo isso sem pensar, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. É como se fosse vender cargo. E as pessoas não entendem. Uma das coisas que nós temos que ser moldados é esperar. Esperar não é fácil. Não é fácil esperar. Mas você precisa esperar e confiar. Então, como uma criança, muitas vezes nós não queremos nem receber de Deus um não, nem um espere. E aí, quando a coisa piora ainda, né? Piora quando nós vemos períodos difíceis na nossa vida. Quando você passa por dificuldade, você quer logo a resposta de Deus. E tem gente ensinando que tem que ter a resposta imediata. Não, Deus é soberano. O que você precisa entender é que Ele te ama. O que você precisa entender, nós precisamos entender, é que Ele nos ama e sabe o melhor para nós. E sabe o momento melhor. Mas a gente não tem paciência. A gente não sabe esperar. A gente quer de imediato. E às vezes Deus sabe que se Ele der, eu sempre dou um exemplo, né, de uma pessoa que estava bem na igreja, né, aí comprou uma casa de campo. Nunca mais foi à igreja. Detalhe, deu testemunho, fui abençoado, não sei o que, blá, blá, nunca mais voltou na igreja. Aquilo foi bom para ela? Não, na minha opinião não foi.
porque ela não foi, nem voltou na nossa, nem nenhuma outra. Então a gente tem que entender, às vezes, a gente acha que algo é bom e quer um sim de Deus, e não é um sim que você vai receber, porque Deus é amoroso, Ele te ama, e Ele quer o melhor para você, e porque Ele quer o melhor, às vezes Ele vai dizer não. Aí tem a teoria, e você saiba, né? Nós usamos a nossa vida secular e trazemos para a igreja essa vida secular. Uma das coisas, eu tenho que tomar cuidado para não me perder agora, né? Vamos lá, é sobre o não. Teoria sobre o não é porque eu queria falar uma outra coisa, já esqueci a segunda, então vou para a primeira de novo. Eu sou assim, me perdoem. Então, o que acontece? Hoje você aprende, ou muita gente aprendeu, isso foi motivo até de muitos filmes, né, de Hollywood. É o pai que não podia dizer não. Os psicólogos inventaram, não fale não, vai traumatizar teu filho. Gente, isso é diabólico. Você tem que dizer não. Não vou te dar. Claro que com carinho, com amor, mas não, mamãe te ama, principalmente as mães. O pai consegue falar não normalmente. Mas tem casais que são o contrário, né? Mas, aqui na igreja não. Mas, então, o não, normalmente a mãe não consegue dizer não. Talvez ela nem tenha essa teoria. E essa teoria é lá dos anos 60, né? Sabe? E a gente faz a mesma coisa. Muitas vezes a gente não entende que Deus vai falar não, porque aí a gente traz, né? Por que Deus vai dizer não? Então Ele não me ama. Não é isso. E aí, agora eu lembrei a segunda coisa, vou falar. O nosso relacionamento com Deus. Quando a gente tem, preste atenção, isso é coisa de doido, mas acredite que isso acontece. Quando você teve um mau relacionamento com seu pai por algum motivo, você leva essa figura do pai terrestre, terreno, para o pai eterno, que é perfeito. Seu pai era imperfeito. Mas aí a gente faz uma projeção e muitas vezes a gente tem muitos problemas de relacionamento com Deus por causa disso. Tipo assim, não confiar, porque o meu pai não era confiável. E por aí vai. Então a gente precisa cair na real. Deus é bom. Deus nos ama. O amor dele, eu não separei o versículo, é maior do que a maior das montanhas, mais profundo que o mais profundo mar, oceano. Então, sabe, nós precisamos entender, Deus é amoroso, é Pai, Ele é soberano, Ele é Senhor. Senhor. E a gente tem que aprender, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, a conviver com isso. Com o não, não vou curar teu filho. Pode ser que seu filho hoje seja, né, cristão, e amanhã ele ia se desviar de uma forma que nunca mais ia voltar, e de repente Deus permite que ele morra por causa disso. Eu estou sendo, talvez você ache, pô, pastor, estou sendo muito duro. Não, é realidade. Eu não passo a mão na sua cabeça, porque se eu fizer isso, eu não preparo você para o que há de vir. Eu não vou passar a mão na sua cabeça, eu vou dizer o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Amém? Ufa, mais da metade falaram amém, graças a Deus. Você na live põe um amém aí, tá? Depois eu vou ver. Mas, então, receber, não espere. Na situação que é difícil, você está precisando de uma cura, você está precisando de algo financeiro, você está no sufoco, você às vezes não consegue nem receber o espere, nem o não. E aí quando você vê, e esse foi o motivo principal dessas duas pregações, quando você vê o mundo desabando, o mundo está desabando. Guerra aqui, guerra ali, Ucrânia, não sei o quê, aí um monte de gente falando na internet, depois me pergunta sobre escatologia, eu mostro os versículos para você. Um monte de gente, o governo do norte vai contra o sul, e esse aqui como é que é? Ai, meu Deus, aquelas duas, não é Sodoma e Gomorra, não. Gog e Magog, alguém falou isso, né? Gog e Magog. Esse é Gog, esse aqui é Magog, porque a tradução de Gog é não sei o que. Gente, para! Estão desviando a nossa atenção. Estão nos fazendo tremer de medo. E isso não é o que nós devemos fazer.
Porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que têm medo, porque o perfeito amor leva embora todo medo. Não podemos viver assim. Mas as coisas, quando estão acontecendo os terremotos, aí começa todo mundo, terremoto, sempre teve terremotos. Vai intensificar no final, porque a Bíblia diz. Mas como é que você vai mensurar? Você é geólogo e está aqui desde 2000 anos atrás para ficar catalogando, teve 5. Teve 10, e está aumentando a taxa. Ninguém sabe se está intensificando ou não. Essa é a verdade. Eu contei isso aqui para os homens na terça-feira. O pessoal fala, você está preocupado porque o Rio Amazonas está sem água? Eu quero sinceridade. Você está preocupado? Levanta a mão. 1, só? 2, 3, 4. Só esses são corajosos. Tem mais gente aí que está, quietinha. Gente, o Rio Amazonas já esteve mais baixo do que está hoje. Como é que eu sei? Eu não sei não, eu vi a reportagem. Olha só como os próprios repórteres fazem essa coisa, você fica preocupado, não sei o quê. E eu já entrei no Amazonas e não pude ir até Santo Antônio de Sá. Depois você procura no mapa onde é, quase no Peru, né? Eu não consegui chegar lá porque o rio estava abaixo. Eu ia levar um pessoal do exército para lá. Não pude ir. O navio ficou em Manaus. Não dava para passar. Mas teve coisa muito pior. Por quê? Descobriram pinturas rupestres na pedra, onde estava afundado há séculos. O que isso significa? Que é sazonal, é uma senoide. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. E agora nem é o pior, porque provavelmente tem muito mais coisa. E eles descobriram. O pior é que o cara descobre isso, em vez de ele falar, então quer dizer que a gente realmente já teve esse período pior. Ele não fala nada, só fala essa informação. E você que não associa uma com a outra, não percebe que o lance é te deixar com medo. O lance é fazer você ficar alerta. Porque se ele pega... Vem aqui, meu filho. Eu adoro, vem cá. Vem cá, que eu vou... Fica aqui. Fazia tempo que eu não chamava ele. É meu ator coadjuvante. Não reage, hein? Aí fica alguém assim, cara, e não sei o quê, cara, cuidado, e não sei o quê, lá daqui a pouco. Dá uma caminhada. Assim, vai. Pode levantar, vai embora. Você fica arriado. A intenção é jogar e você fica arriado. Como é que tinha que fazer? Você recebeu, tomou o choque, vai ler a Bíblia, vai ouvir a pregação do pastor, confiar e esperar, e aí tu, se ergue. Eu tenho que fazer isso. De vez em quando, eu também vou, porque de vez em quando, um ator coadjuvante fala uma coisa para mim que me deixa abalado. Ele sabe disso, porque eu mando ver nele, né? Temos uma intimidade para isso. Mas, então, não é só ele, não. Às vezes as pessoas me abalam. E aí eu absorvo o choque. Você sabe por que eu gosto de ensinar, tá, gente? Você sabe por que o motor do carro hoje é na frente? É para absorver o choque, sabia? E por que hoje é plástico, não sei o quê? Para fazer uma sanfona. Porque aí quando vai amassando, ele absorve. Os carros mais duros, morria muito mais gente, saído pela janela. Vocês entendem? Então, agora, né? Agora voltando, né? Nós temos que saber absorver choques. Como é que você vai consertar na oficina a sua emoção, né? O seu espírito até abalado, né? Estudando, entendendo como é que vai ser, ouvindo. Não vai ser tudo bom, não. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Tem de bom, porque eu venci o mundo. O que tem a ver eu venci o mundo? Porque ele venceu o mundo, você é vencedor, mais que vencedor, agora Paulo falando, e aí você vai estar na eternidade. É um troço que você tem que linkar. Para linkar, você precisa entender. Voltando. Então, os terremotos, as guerras, nos lembram o fim do mundo. E tem os meus
santos companheiros de ministério do Senhor, que começa a falar um monte de coisa na internet. E agora? É agora. Israel é o termômetro do mundo. E agora? É agora. Está acontecendo. Alguns inocentes e outros não, né? Outros é para... Quanto mais você tem medo, você também agrupa, né? Assim como você se afasta, você também agrupa. E esses santos irmãos, santos pastores ficam falando essas coisas e assustando. Não tem que ser assim. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Ponto. Os que confiam no Senhor, cantamos isso agora, mexeram no meu som. Não? Os que confiam no Senhor não serão abalados. Eu estou falando fora da ordem. A gente cantando isso agora aqui. Sabe? Então, quando piora, nós temos uma dificuldade de crer e esperar, de confiar e esperar. E aí, essas coisas, muitas vezes, também trazem cansaço, desânimo. Ah, não estou afim de ir à igreja. Ah, não sei o quê. A igreja, Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, não é em casa, é reunidos. Paulo fala assim, não sejam como aqueles que não congregam. Tem que congregar. Nós vamos nos alimentar, realimentar. A gente vai estar junto e o próprio Espírito Santo que está em você vai ser sentido por mim, o que está em mim vai ser sentido por você. É importante nós estarmos juntos, unidos. Amém? Não fique desanimado. Não se isole com o seu problema. Não se isole com o seu problema. Tenha comunhão. Amém? Cristo já tinha avisado, essa é a questão, do que ia acontecer, mandou a gente não desanimar, não desistir. Então a vida do cristão, agora voltando para aquela dicotomia que eu tinha falado no início, né? Sim e não, etc e tal, entenda, a vida do cristão também é assim. Se você faz algo, não tem um meio termo, ou aquilo está certo, ou aquilo está errado. Se você tem dúvida se é errado, não faça, porque não existe o meio termo, ou é certo ou errado. Desanimar ou se preparar é outra dicotomia. Eu desanimo com as coisas que eu estou vendo, ou eu me preparo, é uma coisa chave. Se preparar é chave para o cristão. A gente precisa se preparar para qualquer situação. Então é chave, é uma dicotomia. Eu vou desanimar ou eu vou me preparar? Eu vou desistir ou eu vou ser resiliente, eu vou persistir? Eu vou ter fé ou eu vou cair da minha fé? E agora você pode pensar no pastor que falou aquilo para você, na irmãzinha que falou aquilo outro, e a igreja que está gastando dinheiro em coisas que você acha que não é importante. Você pode botar qualquer coisa nesse saco aí. Não interessa. Não desanima. Ora para que eu tome as decisões certas. Ora para que a sua irmãzinha pare de falar besteira. Vamos orar pelos pastores que estão botando medo nas pessoas, alguns inocentemente, outros mal intencionados. A gente tem que trazer as pessoas a pensar nas coisas certas. E aí a gente lê em Hebreus, o mesmo texto lá, só que agora na RA, Hebreus 10, 39 diz assim, ó, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Aqui é muito mais claro. Que não retrocedem para a perda da salvação, para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Amém? Eu vou falar de novo, tá? Você não entendeu, é para você falar amém alto. Somos, entretanto, da fé. Para a conservação da alma. Nós não somos aqueles que vão para a perdição, nós somos aqueles que vão seguir em frente. É isso. E precisamos entender, o mundo está desabando à sua volta. Você tem que ter fé de que só não vai cair o teto na sua cabeça. Eu não sei se você conhece a história dos vikings, mas os vikings, eles só tinham medo de uma coisa, não tinham medo de mais nada, a não ser que o céu caísse sobre a cabeça dele. Quem leu Asterix, Asterix nem existe mais, né? Estou brincando, eu sei que existe, tá? Tem até um parque de Asterix lá na França. Mas quem já leu Asterix, você sabe, né? Que ele toda hora repetia isso.
A única coisa que eu tenho medo é que o céu caia na minha cabeça. Se você estiver com o Senhor, pode ser que você morra num acidente, mas pode ser que não caia só em cima de você. Tem foto na internet de um terremoto, que tinha uma casa de oração, alguma coisa assim, tudo em volta. Eu acho que, qual é o nome daquele estado que tem São Luís, oh meu Deus, agora eu esqueci, a cidade de Louisiana, não? É onde tem uma influência muito grande francesa, agora eu não lembro. Teve um terremoto, o quê? Nova Orleans, obrigado. Eu acho que foi lá. Houve um furacão, não foi terremoto não, furacão, devastou tudo em volta. Depois procura na internet. Uma casa inteira. Sabe? Isso pode ser que a sua casa seja derrubada. E pode ser que só a sua fique inteira. Quem vai decidir isso? Deus. E se Ele fizer isso com você, olha para mim, já aconteceu algo parecido com você? O que você está esperando? Você teve a chance de pregar o Evangelho e só não entendeu. Deus salva pessoas como Paulo. Paulo era oh meu Deus, não tem nem nome para dizer o que Paulo era. Né? Ele era um desgraçado, perdão da palavra. Ele era horrível. E foi o cara que mais pregou que a gente vê. Né? Que foi sensacional. Talvez você seja salvo para isso. Mas talvez você hoje está com o Senhor e amanhã você ia se desviar. E aí Ele permite que a casa caia na sua cabeça e você morra. Ele sabe o que é melhor, é isso que a gente tem que entender. A gente tem que seguir em frente, e sabendo que Deus quer o melhor para nós. Não importa se eu vou ficar, se o médico vai desistir, se a Unimed disser, não posso fazer, não vai fazer, teu plano não está valendo mais, e eu fico com artrose até o final da minha vida. Talvez seja para você ficar com peninha de mim, eu vou mancando, e você, que pena do pastor. Mas, entenda, Deus sabe, e Ele sabe o melhor, e Ele nos ama, entenda, entra isso na tua cabeça, é uma verdade. Deus nos ama, Ele é soberano, sabe melhor para você. Amém? Amém? Então, nós não somos os que retrocedem. Eu quero ler 2 Pedro 3, 1 e 2, agora com projeção, creio, não, está congelamento, não vai ter projeção. Hã? Sim, 2 Pedro 3, 1 a 7. Você vai conseguir? Bom, eu vou seguir, vamos lá. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. Eu quero chamar a atenção disso aí, ó. Ele escreveu uma carta e diz que em ambas o que ele quer é despertar, com essa lembrança que ele está fazendo, aquilo que nos foi ensinado. Você já ouviu tudo isso que eu falei aqui, provavelmente, a todos os versículos, mas às vezes você precisa ser recordado. Talvez você que está na live, você que está aqui, precisasse ouvir isso de novo. E eu creio que nem tudo que eu estou falando você recebe. Muita coisa tem um filtro chamado Espírito Santo, que na sua cabeça ele mexe e te faz lembrar de alguma coisa, ou um pecado, ou uma situação, e ele mexe com a tua cabeça, e você agora, por isso que eu creio, né, que eu creio que é assim, a palavra diz isso, né, que é o próprio Espírito que prega a nós. E não necessariamente isso que eu estou falando. Ele vai e faz um filtro e muda as minhas palavras e mexe com a sua mente, com o seu coração. E essa pregação de hoje é para que você recorde de coisas e pare e pense. Versículo 2. Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos entregaram a vocês. Então ele está falando assim, ó, vocês já sabem de tudo isso, mas eu estou precisando lembrar você. E aí, versículo 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo deles próprias paixões.
Gente, querem reescrever a Bíblia. E tem muito evangélico apoiando isso. Vamos, como é que é o termo quando você traz para o presente? Alguém me ajuda? Deu branco aqui. Hein? Customizar, não. Tem um outro termo. Hein? Não, seria mais forte que atualizar. É contextualizar para hoje. Tem uma palavra própria para isso. Mas, mais ou menos. Não tem problema, vocês já entenderam o sentido, né? Eles querem, vou usar a última, modernizar a Bíblia. Isso é terrível. E tem gente apoiando. Tem que reescrever a Bíblia assim. Temos que ir para a prosperidade, porque o Senhor, nós somos príncipes e princesas, e esse papo, e somos mais que vencedores. Eu sempre digo, ele só leu mais que vencedor, não leu o que Paulo fala nem antes nem depois. Ele sofreu, caramba, muito mais do que qualquer cristão, né? Ele sofreu a ponto de estar morto. A gente não sabe se ele estava morto, foi ressuscitado por Deus, ou se ficou como morto, né? Mas ele tomou pedrada e ficou atirado no chão. E, gente, as pessoas tiram do contexto para dizer, por que elas fazem isso? Porque elas querem te emocionar. Aqui eu me senti bem. Você hoje não vai sair daqui se sentindo bem. Você, no mínimo, tem que sair daqui se sentindo mal, dizendo assim, poxa, realmente eu não estou fazendo o que eu tinha que fazer. Amém? Consciência. Então, eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui para te alertar. Então, a gente precisa estar preparado. Prepare-se. Porque isso que você está vendo não é nem fichinha do que vai acontecer. E se disserem para você, você vai sair antes, veja a pregação que eu falei, eu não sei se eu vou trazer o texto de novo, acho que vou. 2 Tessalonicenses, que mostra uma diferença da grande tribulação para a ira de Deus, são coisas diferentes. Aí, para agradar você, diz assim, a igreja vai sair antes da grande tribulação. Aí jogam fora o versículo que diz que se a grande tribulação não for abreviada, nem os crentes iam se salvar. Está escrito. E passa todo mundo por cima para quê? Para agradar você. Aí você fica bem. Eu gosto dessa igreja. O pastor não me chama atenção. Ele fala só sim, sim, sim. E não, não. Ele não fala espere. Ele faz na hora o que eu quero. Gente, você vai para o buraco. Junto com a pessoa, porque ele é mais responsável ainda do que você, né? Se ele está fazendo isso consciente, preste atenção, se é consciente, né? Porque pode não ser, pode ser por ignorância também. Então, entenda, nós precisamos, e aí continuando, eu parei no versículo 2, isso, vou para o 3. Antes de tudo, saibam que eu tinha começado, né? Surgirão escarnecedores, zombadores, seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa, ele vai desmotivar, muitos vão desmotivar. O que houve com a promessa da vinda? Desde os tempos antepassados, morreram. Tudo continua como desde o princípio da criação. Pode viver sua vida sem se preocupar. Essa é a questão aqui. Essas pessoas vão dizer, viva a sua vida light. Cadê o meu consultor hoje? Não está aqui. Eu vou tentar falar a frase, laissez-faire. Laissez-faire seria algo do tipo, vida sua vida tranquila, né? Então, é um termo que vai designar isso. Viva a sua vida na boa e fica tranquilo. Eu vou dizer para você, não, nem viva você tranquilo, nem pense nisso para os seus filhos. Eles precisam que você dê um aperto, que você dê uma palmada, que você assuste só, mas eles precisam do não. Eles precisam do espere, porque a vida não vai ser boa para ele. E se você não fala isso para ele, eles vão para as drogas muitas vezes. Eles não estão acostumados, aí vão ouvir o não do mundo, aí drogas. Porque o pai não sabe, achou que estava fazendo melhor, mas não disse nunca não, não. Aí ele vai para o emprego, o chefe dele trata ele mal, aí vai lá fumar o baseado e vai, sabe? Essa é a realidade. Então você precisa se preparar. Prepare-se e prepare seus filhos. Por quê? Aí, olha só, continuando aqui, né? Isso é feito para distrair a gente de uma preparação para aquilo que virá.
E a gente precisa entender isso. Versículo 5. Mas eles, deliberadamente, propositadamente, eles fazem isso com uma intenção. Se esquecem, aí ele continua, de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O que ele está falando aqui? Eles querem te distrair, dizendo, não precisa se preparar não, está tudo na boa, nunca aconteceu nada. Não acontece, o mundo está aí. Mas teve o terremoto, não sei aonde. No Brasil nunca teve terremoto, aí teve uns 3 ou 4 registrados aí no sul. Aí a pessoa, caramba, agora tem terremoto no Brasil. Gente, já teve, só que não foi registrado. E a gente precisa entender e se preparar para as coisas ruins. Hoje estão acontecendo muitas coisas ruins, porém, continua vivendo. Estão acontecendo muitas coisas ruins, porém, continue indo em frente. Continue tendo fé, porque ainda não é o fim. Ainda não é chegada a nossa redenção, né? A nossa ida com o Senhor, a nosso arrebatamento. Saiba que eu creio em arrebatamento. Não da maneira como essas pessoas falam. Mas antes da ira vem o arrebatamento, tá? Então, nós precisamos nos preparar para esse fim, para a nossa redenção. E aí, diversos momentos da história, imagina se você fosse cristão, porque não foram só os judeus que os alemães atacaram, não. Eu fui numa cidade, eu não vou lembrar o nome, na França, que ela foi toda... Tem um pastor amigo meu que a gente viajou junto. Meu Deus, ele quis ir naquele lugar horrível. Tem até um museu sobre a cidade, né? A cidade, eles mantiveram ela toda destruída e ainda mostram a igreja evangélica, onde foi muita gente queimada. Os alemães botaram as pessoas ali dentro e queimaram elas. Isso continua acontecendo na Arábia Saudita, não creio, mas em muitos países árabes, né, islâmicos, isso continua acontecendo. Isso continua. A terra, ela continua viva. A terra continuou, a igreja continuou, mas muitas vezes Nero, eu não tenho certeza se foi ele, mas ele botava, não era nem empalado não, né? Que tem uma diferença. Ele botava corpos de cristãos na estrada para as cidades e tacava fogo para iluminar. Que coisa boa, né? O cristão iluminando com o próprio corpo dele, trazendo luz onde é treva. Não, ele botava porque ele queria assustar os cristãos. Eu tenho quase certeza que foi Nero que fez isso. Ele botou na estrada. Então a pessoa que saía ou chegava na cidade, vendo aquilo, pensava 2 vezes em ser cristão. Só que eles se deram mal. A igreja mais forte que tinha, e por isso o Papa surgiu da igreja de Roma. Por isso até hoje o nome é Bispo de Roma. Mesmo ele sendo polonês, ele se torna Bispo de Roma, e o Bispo de Roma é o Papa. Não sei se você sabia disso. Mas, então, o que acontece? Aquela igreja sofreu no Coliseu. E aí os caras viam assim, caramba, esse cristão não está renegando a Cristo. É só ele dizer, eu não sou mais cristão. E ele se salvava do leão. E ele não renegou. Aí aquele cara vendo isso, que não era cristão, falava assim, cara, esse cara sabe alguma coisa que eu não sei. E a igreja ficou forte. Se você às vezes é perseguido, você não percebe. Mas se você resistir, você será bênção para alguém que está observando o que está acontecendo contigo. É isso que a gente tem que entender, nós somos testemunhos vivos. Não estamos ainda pegando fogo. Mas e se chegar essa época? Nós precisamos estar preparados para a vinda do anticristo, gente. A gente não pode ficar de bobinho, senão, puxa, vai ficar no máximo 20% das pessoas dessa igreja. Porque entenderam a mensagem e vão ser resilientes. O resto vai preferir negar a Cristo para ter uma vida laissez-faire. Gente,
Prepare-se. O que querem é desviar a sua atenção. Você precisa se preparar. Hoje estão acontecendo muitas coisas ruins, mas prepare-se. Prepare-se. Porque continuará acontecendo essas coisas, né? E você precisa entender isso. Então fique bem claro. Eu quero enfatizar que a esperança do cristão não está nesta vida, no bem que você perdeu. Fiz o negócio errado e perdi meu carro. Fiz o negócio errado e perdi minha casa. Não está, a sua esperança não está nessas coisas. Meu filho morreu. Por que Deus levou? Não está nessas coisas. A nossa esperança é que nosso filho seja, né, seja cristão de fato e vá para o céu. Essa é a esperança. Meu filho é minha esperança. Olha, meu filho, olha para mim agora. Atenção, ninguém olha para ele que ele fica tímido. A minha esperança é que você chegue no céu, tá? Amém? Não que você seja um sucesso na vida, amém? É a norinha e o neto, né? Que agora já tem a neta, agora vem o neto. Mas vamos continuar. Minha esperança é a nora também, você tem razão. Mas a principal esperança é Cristo, amém? Então, não importa se a gente está numa situação boa ou ruim, se a gente vive uma situação boa ou ruim, a esperança do cristão, entenda o termo, eu sei que muita gente sabe, a maioria talvez, transcende. A esperança do cristão transcende a situação. E tem que ser assim. E aí, 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Olha só. Então, catástrofe, qualquer coisa, perseguição, isso tudo, a nossa esperança transcende, mas precisamos preparar o nosso coração, preparar o nosso coração e nossa mente. Preparar mente e coração. Renovar a mente e coração. Olha o que Paulo diz aí, 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança, planos que eu fiz, puxa, não deu certo, eu queria que o meu filho casasse aos 23, ele ainda está solteiro, né? Coisas assim que você faz planos, né? E aí, fura, e você fica desesperançoso. Ele adora quando eu faço isso. Minha esposa também. Então, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens, de todos, ele está incluindo os infiéis, os não cristãos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Tem uma versão que fala assim, os mais dignos de pena. Se a nossa esperança, se você é cristão, e a tua esperança está no sucesso do seu filho, se a tua esperança está no sucesso da sua empresa, se a tua esperança está no... eu tenho que sempre combater isso. Não, eu vou sair desse meu trabalho, eu estou empregado, estou ganhando razoável, mas eu não estou satisfeito. Eu falo assim, gente, trabalho é só para a gente ter dinheiro para seguir a vida. Eu falo isso para muita gente, porque hoje eu tenho que estar satisfeito. Não tem que estar satisfeito, não. Você tem que estar vivendo. E as pessoas não entendem, às vezes largam um emprego, né, que estão, né, bem, etc. E tal, e faz os seus próximos... Se for Deus, você pode até virar mendigo, entenda. Se for ordem de Deus, se for um plano de Deus, você pode até ser mendigo. Nós vemos isso na Bíblia. Tem um homem que Deus mandou casar com a prostituta, agora não vou lembrar qual é o profeta, mandou casar com a prostituta. Que coisa absurda! Não, Deus mandou, ele cumpriu. Amém. É isso. Mas, se não for, para com esse negócio, eu quero saber qual o trabalho que me satisfaz. Meu trabalho não me satisfez. Eu fiquei 29 anos, que eu tirei uma licença, e se não fosse isso, eu não podia estar aqui, porque a igreja não ia conseguir pagar o meu salário. Graças a Deus eu tenho uma aposentadoria. Então, entendo, eu sofri perseguido 29 anos. 29 anos. Não foi por satisfação. Tentei sair 2 vezes, tá? Graças a Deus eu não saí, tá? Tentei sair 2 vezes. Aí, bom, deixa pra lá. Mas, gente, segue em frente, seja resiliente. Você precisa entender isso. A nossa esperança tem que ser em Deus. E pena de você se você pensa diferente. Porque amanhã eu posso encontrar você em outra situação, né?
eu não vou nem citar, porque talvez você... ou seja, totalmente diferente, visualmente, pensamentos, como a gente vê de vez em quando. Por quê? Porque aprenderam errado. Não aprenderam a se preparar. Não foram preparados. E aí desistem. Se prepare. Amém? A ênfase é se prepare, tá? Então, se nós tivéssemos... Algumas igrejas têm os nomes extensos, né? Não sei se você já viu isso, mas algumas igrejas têm os nomes extensos para tentar exprimir o que eles acreditam. Se a nossa tivesse um nome um pouquinho mais extenso, seria resistentes que aguardam a volta de Jesus. Amém? É isso. Resistentes, não são prósperos, não são satisfeitos, são resistentes que aguardam a volta de Jesus. Eu espero que você entenda e esteja comigo nesse propósito. Amém? E aí, como eu já disse, muitas vezes os crentes, os cristãos agem como crianças que não conseguem ouvir um não, um espere, mas, ou até um olhar torto. Tem gente que fica chateado comigo porque eu não dou bom dia. Ah, meu Deus. Eu esqueço, tá, gente? Não é o meu métier dar bom dia, tá? Aí eu não dou bom dia, a pessoa fica chateada. É sério. Então, sabe, a gente às vezes age como criança, você fica chateado com alguém por besteira, me olhou de lado, eu acho que ela está pensando isso. Você nem ouviu, você acha que a pessoa está pensando isso. Isso é fraqueza, mental e emocional. Se for, vai lá e fala assim, deixa eu orar com você, porque eu acho que você não está muito bem pelo seu olhar. Você não fala nem o que é, que ela olhou feio para você. Fala, pelo seu olhar, eu acho que você não está muito bem, deixa eu orar por você. Pode ser que ela te dê uma patada, né? Mas entenda, não fique para baixo. E na parábola das 10 virgens, que nós vimos lá, né? E nós vamos ver ela aqui de novo. Aliás, eu não vou ler não, tá o tempo, eu vou ler só um versículo. 2 versículos da parábola das 10 virgens, que justamente fala de nós nos continuarmos, atentos para a volta do Senhor e preparados. Senão ele vem e você deixou o fogo do Espírito Santo apagar, né? Eu sempre digo que aquela música antiga, eu acho que é da comunidade evangélica da Zona Sul, não tenho certeza. Eu tenho a marca de Cristo em mim. A marca de Cristo é que se apaga no coração. É o Espírito Santo de Deus. E você tem que alimentar, sim. Tem que alimentar. E o principal alimento é a palavra. A palavra, depois a adoração ao Senhor. Aliás, não tem primeiro e segundo. Você tem que se firmar na palavra e adorar o Senhor. Isso fará com que o fogo do Espírito Santo fique em você, porque você vai ouvir promessas, você vai entender algumas coisas que hoje você pode passar e não entender. Amém? Eu vou só citar alguns versículos. Mateus 25. Eu vou citar aqui o versículo 4. Tá? Bota no 25:4 para mim. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. Perdão. O 5 diz assim, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Aí o versículo 7, pula para o 7, eu não sei nem se eu não estou olhando para trás não, hein? 7, então todas as virgens acordaram, todas, e prepararam suas candeias. Tentaram preparar, porque umas não tinham óleo. E aí, versículo 10, e saindo elas para comprar óleo, estou falando das insensatas, né? Chegou o noivo, no intervalo. Você acha que pode empurrar com a barriga para falar do evangelho para alguém que está ao seu lado, para a sua família? Não pode. Porque nessa hora que você vai fazer isso, o noivo chega e a pessoa vai para o inferno. Chegou o noivo. As virgens
que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, perdão. E a porta foi fechada. Acabou. Aqueles que acham que vão pregar para o seu parente e ele vai ficar aqui, tem um livro que fala isso, né? Pregue para todo mundo, porque aí, quando Jesus voltar, aí vai ter um intervalo ainda, e aí ele vai ter chance. Não, aqui o versículo é claro, a porta é fechada, acabou. Aquelas vezes, vocês não acham que elas sabiam que agora elas precisavam se preparar com óleo? Não, aqui diz, acabou. Então não pense que eu vou pregar para o meu parente e aí ele vai saber. Não, você tem que pregar, orar, insistir, tomar um xingamento pelo meio da fuça. Vocês sabem o que é fuça? O mais jovem sabe, né? Fuça, né? Então, eu sempre faço essa brincadeira, tá, gente? Mesmo que você saiba. E aí, você tem que estar pregando, porque uma hora vai chegar e a porta vai se fechar. E aí, só os que estiverem preparados vão subir. E no verso 5 diz claramente, o noivo demorou. E o noivo demorou. E elas dormiram, se cansaram. Porém, mesmo cansados, umas estavam com óleo já. Foi só acender a lamparina, nas outras não. Mesmo que você esteja se sentindo cansado, confie em Deus. Agora, mantenha o fogo aceso. Você tem que manter o fogo aceso, porque vai vir um turbilhão, e se não tiver aceso, você não vai aguentar. E aí Deus nos diz, eu creio que essa é a mensagem, espera em mim. O noivo está demorando para você, você vai ver um versículo que vai dizer que não. Ele não está esquecendo, ele não está demorando, ele não é que ele não se importa, tem um motivo. Amém? Você vai ver, ele só diz assim, espere por mim. Porque esperar significa receber do Senhor. Não esperar significa ter falta de fé. Esperar para o cristão é muito importante. Não esperar incomoda, mas assim é a vida. Eu adoro falar termos que eu não sei, em francês principalmente, né, que eu nunca aprendi. C'est la vie. Esta é a vida. É assim. Então, a vida é assim. Esperar incomoda, mas você precisa esperar. E para nos ajudar nessa espera, criaram louvores, graças a Deus. Hoje, o Mateus cantou, né, um louvor. Eu estou pensando até em arvorar aquele outro. Você cantou dois aqui que substituem. Eu acho que ele fez de propósito, mas tudo bem. É que ele sabia que eu ia puxar um hino antigo aqui, aí ele já tentou, no meio do caminho, fazer a minha cabeça. Um deles é os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o outro, né, que eu trouxe aqui, não é uma das músicas que ele cantou, mas não tem problema, eu vou seguir com fé. Eu vou seguir com fé. Com Jesus eu vou, e aí o resto, letra eu nunca sei, tá? Então, eu acho que é a rocha mais alta que eu, mas não tenho certeza. É isso. Então, a gente precisa entender, a gente precisa estar aqui, a gente precisa cantar, a gente precisa sentir o Espírito Santo, porque isso vai nos fazer resistir no dia mau. E os dias são maus, e serão maus. E aí, ele, usando a linguagem dos jovens, ó, o tempo de Deus é outro tempo, é outra vibe. Eu não sei se estou aplicando certo, mas é outra vibe. Então, o tempo de Deus, né, é o Kairos. Ele não tem limite, ele enxerga tudo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, para ele não existe. O tempo, para alguém que é infinito, não existe. Existe o Cronos para nós. E aí é difícil você cronometrar, viver no Cronos, ficar contando dia, minuto, segundo. É difícil ficar esperando e contar. Já faz uma semana que eu pedi, Deus ainda não me deu. Gostaram da interpretação? Vou fazer assim. Já faz uma semana e Deus não me deu. Para com isso. Deixa de ser criança. Confia no Senhor. Confia no Senhor. O tempo é de Deus. O Deus que é infinito, que é sem limites. O nosso Deus é infinito, nós somos limitados. Nós só conseguimos viver o presente. O passado a gente lembra.
Deus vive, preste atenção, tudo ao mesmo tempo. Ele consegue interferir em todos os tempos. Amém? Vocês entenderam? Eu costumo dizer que quando Paulo subiu ao terceiro céu e quando João também fez isso, eles enxergaram como Deus. Por isso que eles relatam coisas e os dois falam que não pode falar tudo que viram. Porque eles viram como Deus, viram passado, presente e futuro. Viram tudo. E é essa a ideia, tá? Confie no Senhor que sabe de todas as coisas. Né? Tudo. Todo o cronos Deus sabe. Amém? Renove sua mente, aguarde no Senhor. Apocalipse 6, 9 a 11. 6, 9 diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles chamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais. Para quê? Até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Esse versículo fala o motivo porque Deus ainda não acabou com tudo. Porque ainda haverá pessoas que vão se converter. E aí, entenda, esses versículos, a ideia de Jesus não voltou ainda, aí é uma dicotomia na nossa cabeça. Está preparado para a dicotomia? Vamos ver se você consegue pensar como eu estou querendo que você pense. Você tem que estar ansioso pela volta do Senhor. Mas você tem que entender que ainda há uma esperança para os seus, que estão os seus amados. Então, ao mesmo tempo que você vai ter, não é ansiedade, e ficar querendo a volta do Senhor, ao mesmo tempo você tem que aproveitar esse tempo. É mais uma dicotomia. Porque a palavra diz, e Jesus fala, vai, prega o evangelho, e ao mesmo tempo ele diz, você tem que ansiar pela volta. Vários escritores falaram isso. Você tem que querer a volta do Senhor, e ao mesmo tempo, fica querendo, mas vai trabalhar. Amém? Para o Senhor, entendam, não? Trabalhar, evangelizar, amém? Então, esse é por amor que a gente continua sofrendo. Aqueles que estão ali dizem, estão sofrendo embaixo do altar, etc. Isso é uma parábola, tá, gente? Eu não acredito que isso aqui seja literal. Então é uma parábola mostrando que, e o principal da parábola ainda não chegou o número completo da igreja. Evangeliza. Queira a volta, mas evangeliza. Amém? Por amor dessas pessoas que Deus ainda não destruiu a terra. Tá? E aí isso deveria ser uma motivação, uma esperança para os nossos parentes. Amém? Mateus 24, 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Atenção, hein? Quem não é cristão vai se lamentar. E verão, todos verão, não tem a vinda secreta, todos verão, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que ele virá, o dia que virá o seu Senhor. Se fosse para ter uma secreta, que ele não falava desse jeito. Ele falava, não, antes você vai ter uma vinda só para você. Não é isso que ele diz. Todos, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Assim, e por que isso? Porque a porta vai fechar nessa hora, tá? Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Por que ele enfatiza tanto se tem uma segunda chance? Não é por causa disso. Não tem uma segunda chance. Ele enfatiza porque é o ponto final. Essa é a questão. Eu sei que talvez você tenha aprendido outra coisa, mas você precisa pensar, ler e entender, né? E aí diz assim, feliz o servo que o seu Senhor encontrar
fazendo assim quando ele voltar. Feliz aquele que estiver preparado. Amém? Não se assuste com o que está acontecendo. Se alegre porque a volta está próxima. Se empenhe porque a volta está próxima. A nossa redenção está para acontecer. A nossa vida eterna maravilhosa está para acontecer. E aí entendo, o cristão que desiste é o que não consegue esperar. O cristão que desiste é o que não consegue esperar ou que não consegue receber um não. Isso é criancice, isso é falta de preparo. O dia da volta vai ser maravilhoso para quem esperou e horroroso para quem apostatou da fé. Só pode apostatar quem já tinha fé, tá? Olhem para mim. A apostasia que virá no final será a desistência de cristãos. A apostasia significa isso. O 666, leia lá, não é para quem não está em Cristo, é para quem está em Cristo e desistiu. Não é algo físico, é no coração. Tira a marca de Cristo e bota a marca da besta. Ponto. É simples, complicam à toa. E aí, por último, vamos ler 2 Tessalonicenses 1, de 5 a 10. 2 Tessalonicenses 1, de 5 a 10. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus, olha só, retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Aqui é a ira de Deus. Aqui quem está fazendo é Deus. Antes, nós seremos atribulados, quem estiver aqui na grande tribulação, pelos homens, pelos nossos parentes, como está lá escrito no Evangelho. E dar alívio a vocês. Nessa hora é que nós vamos sair. Quando Deus estiver para jogar os 3 cavaleiros aqui na terra, que o primeiro é Jesus, que vai nos marcar e a gente vai sair, os anjos vão nos pegar, né? E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. Olha só. E a nós também, está falando Paulo, né? Então, ele também vai subir, é isso que ele está falando aqui, né? Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado, lá dos céus, uma terceira vez, não, segunda vinda, lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, ira de Deus, e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A ausência de Deus, total ausência de Deus, fará com que eles sofram. É isso que está escrito aqui. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Ó, todos os que creram, vai estar juntos, reunidos. Amém? Tessalonicenses, Paulo também fala isso. Então, nós vamos juntos para o céu, porque os que estão vivos vão ter corpos transformados e os que estão mortos vão ressuscitar. Todos juntos iremos aos céus. Então, admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Amém. Mensagem. Prepare-se. Tenha paciência. Espere. Deus é soberano. Se acontecer alguma coisa com você, não fique revoltado com Deus. Não fique revoltado com a igreja. Põe o joelho no chão. Deus já fez coisas e não foi bom, saiba você. Eu nunca lembro o nome dos profetas, mas o profeta que pediu mais 10 anos, ele se arrependeu porque ele viu todos os filhos dele se irem para o capeta, né? Então ele pediu, Deus concedeu e não foi bom para ele. Era melhor ele ter morrido. Então, cuidado com o que você pede também, né? Então, deixa nas mãos do Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Vamos cantar um louvor, eu ia cantar 2, mas já me deram um aviso ali que não tenho mais tempo. Vamos cantar um louvor. Não, um louvor, vamos.
Um dos dois que você escolheu. Para os velhos guardas aí, mandei para ele, mas ia ser mais difícil. Aquela música, depois vejam na internet. Jesus em breve do céu virá. Porque ali está toda a mensagem. Fique alegre, espere, tá? Jesus em breve do céu virá. Não vai ser essa que a gente vai cantar. Vamos cantar uma outra, tá bom? Vamos louvar o nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Amém. Você... Amém. Que Deus nos ajude a ficarmos firmes até o final, não sermos abalados. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor. Ó Pai, pela mensagem. Obrigado, Senhor, pelos corações que receberam essa mensagem e vão ser fortificados, Senhor. Nos ajuda, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus é bom. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém.